Olá, boa tarde. O Banco Nacional de Mandados de Prisões ganhou uma versão atualizada. A iniciativa vai facilitar a captura de pessoas procuradas, melhorar a fiscalização de medidas protetivas e do uso de tornozeleira eletrônica, além de desburocratizar o processo para quem tem direito de deixar a prisão. A nova versão do BNMP é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal decide que competência para editar leis sobre construção de usinas nucleares é da União. Ministros do Supremo reafirmam que empresário não pode responder de forma objetiva por crime praticado por sócio. E ainda, na Paraíba, a Justiça do Trabalho vai começar a cobrar comprovante de vacina para servidores, advogados e o público em geral. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a competência para editar leis sobre construção de usinas nucleares é exclusiva da União. Os ministros declararam a inconstitucionalidade de duas normas estaduais. O plenário do STF analisou duas ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os processos questionavam artigos das constituições estaduais do Piauí e do Ceará, que proibiam ou restringiam a construção de usinas nucleares e o armazenamento de depósito radioativo nos estados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, julgou a ação procedente, por entender que as normas estaduais invadem a competência da União para editar leis sobre atividades nucleares. No voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a Constituição Federal não deixa dúvidas no capítulo que trata sobre a organização do Estado. A competência para legislar sobre assuntos radioativos é da União. Já no título que diz respeito à ordem econômica, a Carta Magna estabelece que o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional serão objeto de lei e que a localização das usinas nucleares será definida em lei federal. O relator destacou ainda que a Constituição determina que o Congresso deve aprovar as iniciativas do Executivo, quando o assunto for atividades nucleares. Para finalizar, o ministro Alexandre de Moraes ainda elencou o artigo da Constituição que atribui à União a competência privativa para legislar sobre a matéria. Todos os ministros da Suprema Corte acompanharam o voto do relator de forma integral. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reafirmaram que empresário não pode responder de forma objetiva por crime praticado por sócio, ao julgar um recurso em favor de um homem denunciado, porque a empresa do qual é sócio ele prestou informações falsas à Receita Federal. Ao julgar o recurso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou que, quando se trata de crime societário, a denúncia não pode ser genérica. Deve estabelecer o vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe foi imputado. É necessário ainda que descreva de forma direta e objetiva a ação ou omissão do acusado. Do contrário, ofende os requisitos do Código de Processo Penal e os tratados internacionais sobre o tema, e também os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No recurso, a defesa de um empresário argumentou que a denúncia não delimitava claramente qual ação do acusado teria contribuído para o cometimento do crime, já que foi o sócio quem prestou informações falsas à Receita Federal e que, no caso, o indivíduo deve responder pelos atos dele e não por posições que ocupa. No julgamento, o relator, ministro Edson Fachin, votou pelo indeferimento do recurso. Já o ministro Gilmar Mendes abriu divergência em relação ao entendimento do relator e foi seguido pela maioria dos ministros. Daqui a pouco tem sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com 6 ações pautadas para a tarde de hoje. Quem traz os detalhes da pauta é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa recurso sobre a validade de norma coletiva de trabalho. Uma empresa pretende a suspensão do processo em que se discute o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio.
Os ministros podem concluir ainda o julgamento que irá definir se empresas do mesmo ramo, do mesmo grupo econômico, que compartilham sócios, nomenclatura, e-mail e localização, podem ser alcançadas quando apenas uma delas fica impedida de contratar com o poder público em razão de decisão do Tribunal de Contas da União. Ainda envolvendo o TCU, há mais 2 julgamentos que podem ser finalizados na sessão de hoje à tarde. Em um deles, o ex-dirigente da Eletronuclear pede que seja reconhecida a prescrição da tomada de contas, aberta com o objetivo de apurar uso indevido de dinheiro público em contrato administrativo envolvendo obras da usina Angra 3. Em outro, a Legião da Boa Vontade busca afastar decisão que julgou irregular a prestação de contas do convênio com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, envolvendo recursos do Ministério do Trabalho e Emprego. A sessão começa logo mais às 2h da tarde e ela pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do STF. E logo mais também, hoje à noite, tem sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Quem traz as notícias do TSE é a repórter Renata Gorga. Na sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral desta terça-feira, os ministros devem debater a respeito das normas para a antecipação da abertura dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais. A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, a população poderá fazer a conferência, portanto, um ano antes das eleições e não mais 6 meses. A relatoria da matéria é do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Já na pauta jurisdicional, está previsto apenas um processo. É um recurso de Gessinaldo Barbosa Cabral. Ele foi candidato a vereador da cidade de Barreirinha, no Amazonas, durante as eleições municipais de 2020. Mas teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE do Amazonas. Você pode conferir a sessão plenária desta terça-feira na TV Justiça e na Rádio Justiça, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais do TSE. Com a autorização da Justiça Eleitoral, a Polícia Federal realiza hoje uma operação em Rio Branco, no Acre. O objetivo é reprimir os crimes de corrupção eleitoral, transporte ilegal de eleitores e falsidade ideológica eleitoral, supostamente ocorridos nas eleições municipais do ano passado. Os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. E você vai ver no próximo bloco, vamos falar sobre a nova versão do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O sistema tem informações de pessoas foragidas e presas. Os detalhes você confere daqui a pouco. Eu volto já. A Constituição possui uma importância capital no nosso sistema jurídico. É ela que concentra o fundamento de validade republicano, ou seja, a luta constante e a esperança contra o clientelismo, o patrimonialismo e a usurpação das instituições democráticas por entidades e por forças contrárias ao exercício do poder pelo povo. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova versão do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O sistema tem informações de pessoas foragidas e presas. A atualização vai contribuir para a fiscalização do cumprimento de decisões judiciais. A nova versão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões passa a contar com um cadastro biométrico dos presos. As pessoas detidas pela polícia já são identificadas com biometria na audiência de custódia. A inclusão dessas informações vai facilitar que os agentes de segurança em todo o território nacional com acesso à internet consultem em tempo real se há mandado de prisão em aberto contra os suspeitos ou se o cidadão cumpriu a pena e recuperou o direito à liberdade. Outro benefício da nova versão é que vai desburocratizar o processo de quem já tem direito de deixar a prisão e ajudar a evitar que as pessoas sejam mantidas presas além do tempo previsto. O Poder Judiciário e o Ministério Público vão monitorar por smartphone ou por computador se o alvará de soltura foi efetivamente cumprido pela autoridade prisional. A vara de execução penal vai ser alertada pela plataforma caso a ordem não seja cumprida em 24 horas.
Outra base de dados que será integrada ao novo sistema é o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência. As informações atualizadas sobre quase 1 milhão de determinações da Justiça para proteger vítimas de violência doméstica vão estar mais acessíveis às forças de segurança. Para a advogada criminalista Marília Brambila, a nova versão vai facilitar todo o sistema criminal de justiça. A partir dessa integração, nós teremos a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis estaduais, os policiais militares, com aplicativos aptos à verificação daquelas pessoas abordadas, se tem ou não mandado de prisão. Também é muito importante para o cumprimento das medidas protetivas de urgência, o cumprimento das medidas cautelares, principalmente a utilização de tornozeleira. E, por fim, aquele que deve ser posto em liberdade, ele não vai mais permanecer além do tempo razoável. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Tavares. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, senhoras e senhores que nos escutam. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Bom, a matéria já adiantou um pouquinho, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse Banco Nacional, agora a nova versão, 3.0, né? É uma criação do CNJ. Sim, agora a versão 3.0, nós temos de ver que o CNJ ele é essa estação de diálogo a partir do Poder Judiciário com toda a sociedade. Isso é algo muito importante que nós tenhamos claramente, né? E é uma construção coletiva, a partir de um grupo de trabalho que contou com magistrados e demais agentes públicos da administração da justiça e da segurança pública, resultando na bem-vinda resolução CNJ 417 de 2021. Quando a gente fala da ligação dessas outras bases, nós estamos falando, doutor Antônio, de polícia militar, de outros órgãos também do Poder Executivo. Seria isso? Quem são? Quais os outros atores envolvidos? A integração, ela pressupõe a celebração de acordos de cooperação técnica entre órgãos públicos, né? Sobretudo, pensamos certamente nos órgãos públicos de segurança pública e nos órgãos da administração da justiça. O que é importante salientar é que a realização do princípio de eficiência, né, contido no artigo 37 da Constituição. Ao cruzar dados, haverá atualização diária quanto aos cadastros e medidas ativas, agilizando o manejo das ordens de prisão e demais medidas cautelares que restringem a liberdade de ir e vir, e os alvarás de soltura, o que significa a retomada dessa liberdade de ir e vir, a liberdade ambulatorial, passíveis de cumprimento em tempo real, bem como possibilitado o registro em todos esses bancos integrados. E dá mais efetividade também, né? Há várias leis do sistema penal que a gente, às vezes, encontra dificuldade no Estado, a própria estrutura, né? Porque o judiciário sozinho não consegue, né, doutor Antônio? Mas o que vai mudar na prática agora com as pessoas que serão detidas? De uma maneira bem objetiva, Rafaela, haverá incremento na confiança da informação. O sistema ele passou por uma evolução, ele foi atualizado e reescrito. O acesso passa a ser por CPF, e isso ligado à identificação biométrica e faz com que haja uma dificuldade na situação de homonímia. As audiências de custódia também vão ter um impacto muito positivo a partir dessa atualização do BNMP, porque toda audiência de custódia ela passava pelo preenchimento de dados que cabiam ao sistema próprio dessas audiências, cuja sigla era SISTAC. Agora, esse preenchimento também vai ser feito no BNMP de uma maneira muito mais rápida e com acesso desses agentes públicos com muito mais tranquilidade. O teor da audiência de custódia vai ser conhecido muito mais rápido. Logo, são medidas concretas, a prevenção e combate à tortura, que a pena não passe da pessoa condenada, né, evitando a homonímia, e a reversão paulatina do estado de coisas inconstitucional. Ou seja, vai facilitar o trabalho da polícia, do Ministério Público, de todo mundo em todo o país, né? Porque a reportagem também apresenta. O policial lá na patrulha vai poder, a partir do sistema, detectar se tem um mandado de prisão ou não aberto contra a pessoa, por exemplo. Certamente sim. Nós teremos agilidade, eficiência, confiança na informação integrada entre agentes públicos e, sobretudo, segurança muito maior ao cidadão. Bom, além desse caráter, vamos colocar assim, mais punitivo, né, tem um lado também muito interessante em relação àquela informação,
Avaliação não, eu perdi até a palavra aqui, mas, doutor Antônio, aquela pessoa que é presa injustamente ou está lá por muito tempo aguardando o julgamento já poderia ser solta. A ferramenta também vai facilitar com que essa pessoa aguarde o julgamento, às vezes, fora da cadeia, né? Tem essa preocupação também, fazer justiça em relação a essa questão que hoje, até pela falta de informação dos sistemas, acaba dificultando o trabalho do juiz. São várias iniciativas integradas, né, que, como nós estávamos falando antes, né, a questão da biometria, a questão da identificação da pessoa presa, isso evita a confusão entre pessoas. E há outros sistemas, né, sobretudo a questão relacionada ao CEU, né, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, este sim trata de evitar o excesso de pena. A grande novidade, né, para o dia a dia das pessoas, além de todas essas, é que o BNMP, depois reescrito, depois dessa evolução que houve no banco, né, que é algo histórico do CNJ, a criação e a sua evolução, uma responsabilidade do CNJ quanto à ferramenta, é que o banco hoje também é de medidas penais, além dos mandados de prisão definitiva ou cautelar, inclusive, contando agora com a prisão domiciliar, medidas cautelares do artigo 319 do CPP e aquelas da Lei Maria da Penha, bem como demais restrições ambulatoriais em geral, num só banco de dados. Isso é muito importante. Compilar os dados e dar acesso aos agentes públicos, bem como a alimentação conjunta desses dados, isso é algo que eu acho muito importante. Excelente. A sensação de tempo real das pessoas vai ser muito maior. Ok, excelente. As ferramentas elas estão sendo cada vez mais aprimoradas, sobretudo agora na pandemia, né? A gente está falando aqui pelo meio online. Esse é o caminho mesmo, né, doutor Antônio? Aperfeiçoar e avançar. É verdade. Maravilha. Muito obrigada pela entrevista. Até a próxima, viu? Boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Salve. E você vai ver a seguir a assinatura do termo de cooperação entre o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa união toda para transferir a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico. Você confere os detalhes desse acordo daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu volto já. A Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição é o lugar onde se encontram os direitos e garantias fundamentais, os valores maiores do Estado-nação brasileiro. A Constituição é literalmente a Bíblia do direito brasileiro. Alguns tribunais de justiça do país começam a exigir a imunização contra a Covid-19 para o retorno das atividades presenciais. A partir de segunda-feira, na Paraíba, para ter acesso aos prédios da Justiça do Trabalho, servidores, advogados e o público em geral vão ter de levar comprovante de vacina e cumprir o protocolo de segurança. A exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 foi determinada por ato da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre as medidas para a retomada dos serviços presenciais no Poder Judiciário. As regras começam a ser aplicadas a partir de segunda-feira, entre elas, a volta do trabalho presencial com 50% dos servidores no período da manhã. Servidores e terceirizados devem estar completamente imunizados há pelo menos 15 dias. Quem tiver doenças como diabetes, asma, pode solicitar a permanência no trabalho remoto, mas terá que apresentar laudo médico. O público que precisar ir à Justiça do Trabalho na Paraíba também vai precisar apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 e ainda seguir o protocolo sanitário como o uso de máscara e distanciamento social. Além dessas medidas, passa a ser facultativa, a partir do dia 14, a presença física de desembargadores, representante do Ministério Público do Trabalho e de advogados nas sessões de julgamentos. Todos devem estar imunizados há pelo menos 15 dias para participar de forma presencial
inclusive os advogados, para sustentação oral no plenário. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal terão acesso a uma ferramenta que permite transferir a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico. O termo de cooperação para uso da tecnologia foi assinado pelo presidente do STJ e do CNJ, ministro Humberto Martins. A cooperação tem o objetivo de renovar a seção de uso do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, incluindo o SEI Julgar e a Gestão Estratégica. Assinaram os termos o presidente do Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira. Também estava presente na solenidade o vice-presidente do STJ, CJF e corregedor-geral, ministro Jorge Mussi. O SEI foi criado em 2009 pelo TRF4 e é um sistema de gestão documental cedido pelo tribunal sem custos para outras instituições. O sistema permite transferir toda a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico. Com a ferramenta, a tramitação de processos desde a criação, a edição e a assinatura até o armazenamento é realizada em ambiente virtual. As técnicas modernas adotadas pelo TRF4, já disponibilizadas ao Conselho da Justiça Federal, também sejam trazidas para todos os tribunais regionais federais, no sentido da modernidade, da eficiência, da qualidade, a exemplo com o 4.0, ou seja, uma gestão rápida, efetiva, de qualidade e eficiência. É um judiciário a serviço de todos. Moderno, ágil, produtivo, de excelência a serviço do cidadão. Magistratura de mãos dadas. Magistratura e cidadania. No STJ, o SEI é utilizado desde 2015, no CJF a partir de 2019. Com esta nova seção de uso, o SEI terá validade até 2026 e vai contar com a implantação do módulo de gestão estratégica. Planejamento estratégico é algo fundamental para o Poder Judiciário. Estamos começando um novo sexênio de planejamento e a existência de um módulo que permita congregar todas as iniciativas e projetos, tanto no que toca ao desenvolvimento quanto à implementação, é absolutamente fundamental. E isso estará integrado com o SEI, ou seja, tanto o Conselho da Justiça Federal como o Superior Tribunal de Justiça e, bem assim, todos aqueles usuários desse módulo poderão agora condensar toda a estratégia em um determinado local e controlar essa estratégia usando o sistema eletrônico. A expectativa é que até 2022 o novo sistema esteja em funcionamento em toda a Corte. Após a assinatura do termo, o Pleno do Conselho da Justiça Federal realizou sessão ordinária. Foram apreciados 7 processos, sendo 3 de relatoria do presidente do CJF, ministro Humberto Martins. E apenas uma correção, esse termo de cooperação para o uso da tecnologia foi assinado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. A gente se despede hoje com imagens da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Tchau, tchau.